Fala, trader! Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui ao nosso podcast, direto da nossa casa, direto do ninho da Canário. Meu nome é Davi Risson e ao meu lado aqui tá o meu sócio, meu irmão, o cara que toca uma sala pacientemente todos os dias com mais de 500 operadores, que eu vou falar para você, é uma tarefa árdua. Aqui é o Jeff, conhecido como Jeff Bezos. Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos. Um prazer enorme estar aqui no podcast Fala Trader, o podcast da Canário. E hoje nós temos aqui um convidado sensacional, vou apresentar para vocês. Yalon Mazzucchi, analista CNPI, está na sala também diariamente com nós, dando ar da sua graça lá, entende muito de mercado, opera tudo que se mexe, opera índice, opera dólar, opera ouro. E nós vamos bater um papo aqui, vai ser bem legal, bem bacana, vamos conhecer a história dele aqui. Então, Yalon, seja bem-vindo. Fala comigo, meus nobres. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês, trazendo todo o meu conhecimento do mercado e contando um pouco a minha história, ainda mais fazendo parte da família Canário Capital diariamente, junto com você, Jeff, com o Danilão, entre outros fatores que a gente só nós mesmos sabemos o que passamos diariamente. Só que antes a gente tem que dar os parabéns pros seus pais, né? A gente queria entender o seu nome. Yalon, até onde eu sei, eu não conheço. Pelo menos não no meu ciclo social. Acho que nos nossos 50 mil alunos não tem um Yalon. Realmente, vamos lá. O meu nome é Yalon, da onde ele vem? O meu nome ele é hebraico, na verdade. Era para ser Yala, se fosse mulher, e venho eu, por isso denominaram Yalon. Mas ele significa diamante em hebraico, de Yalon. Só vocês pesquisarem. É uma joia, ele é uma joia. A escrita, no caso, é Y-A-L-O-N. Então tem essa similaridade com o meu nome, que só tem um L a mais. Por isso veio o meu nome hebraico. Ele vem da origem hebraica. E eu garanto que eu não achei ninguém, pelo menos no país até agora, que tenha um nome igual ao meu. A gente confunde muito com o Yalon de amarelo, né, da Canário. Yellow, muitos me chamam de Yellow, de amarelo. Até o sobrenome dele é Mazzucchi, mas o Instagram é Yalon Mas. Yalon Mas, e perfeito. A gente brinca na sala que fica Yalon Mas, que é o Elon Musk do Paraguai. Só faltou, como disse, só faltou o capital do Elon Musk, mais o foguetinho pra gente cravar os ovos, nunca falta. Sensacional. Bom, antes de começar, queria falar também um pouquinho do nosso patrocinador. É um sócio, né? E a turma de lá também é muito amiga nossa. Acho que o nosso suporte vai colocar na tela aqui agora. Inclusive, tá rolando o maior torneio do Brasil aí de traders. Ele já participou de algum torneio na sua vida, Yalon? Você acredita que ainda não? De nada? De nada. Não, com relação ao mercado financeiro, de nada. Mas torneios de tênis, de judô, Já de ganhou? xadrez, já ganhei, já participei de vários torneios ao longo da minha vida. Eu gosto sempre de ter um espírito um pouco competitivo. Eu gosto. Então, além de uma joia, você é um atleta. Pegou. Isso mesmo, os dois. Esse é o famoso menino de ouro. Amém. Alguma coisa, né? Lá ele, mas brincadeiras à parte, eu gosto da competitividade. Eu acho que quando a gente tem esse espírito competitivo, conseguimos alcançar novos objetivos e ir mais longe, não só no mercado financeiro, mas na nossa vida em si. É importante a gente ter esse espírito competitivo. Sensacional. Esse campeonato aqui, inclusive, a nossa turma tá fazendo, principalmente a turma da Sala ao Vivo. A gente tem um propósito, né? Já vai falar um pouquinho mais, você tá acompanhando mais de perto aí. Mas é um dos maiores torneios hoje da atualidade, cara, e vale 150 mil, que é grana, né, Jeff? Bom, a Traders hoje se torna uma das maiores corretoras para traders do Brasil. O diferencial da Traders, e a gente estava debatendo isso, e ela conhece bem, é patrocinadora aqui do podcast, parceira da Canário. Eu tenho 11 anos de mercado. Nesses meus 11 anos eu já tive a oportunidade de abrir conta em várias corretoras, boas corretoras, tem excelentes corretoras. O grande diferencial da Traders para outras corretoras é a pergunta que eu mais recebo até do pessoal da sala. Jefferson, mas eu já tenho conta na corretora tal, por que eu abri em outra corretora? Por que traders, né? Porque ela foi feita de day traders, de traders para traders. Lá nas outras corretoras, a gente é só mais um no meio de uma multidão, porque foram corretoras feitas para investidores, grandes investidores.
né? Não para traders igual nós. E lá é corretora feita de trades que entende traders como nós, pessoa física que está na batalha do dia a dia. Então tem tecnologia, a maior comunidade de trades da América Latina, maior portal de notícia, tem tecnologia sendo empregada. Então, assim, o que está se transformando a Trades é um orgulho para nós e ela patrocinando aqui o nosso podcast. E algo de outro patamar também, né, Jeff? Porque é quem está com a pele em risco mesmo. Sim. A Traders é feita para quem gosta de correr o risco, gosta de estar ali diariamente vendo a oscilação de preço, operando, né, mini índice, mini dólar, como a gente faz diariamente ali na nossa sala ao vivo, mas quem tem um apetite para o risco. E por isso que ela foi criada com esse objetivo, principalmente. Diferentemente de outras instituições que focam em grandes, por exemplo, investidores. O nicho da Traders é focar no day trade. É Sim, focar no total. trader, daquele pequeno investidor que está começando e também nos grandes investidores, é claro. Mas para quem gosta de fazer ali as operações diariamente, como a gente. O campeonato, né, como até o Davi falou, e tá aqui na tela para vocês ver que é o TNT, né? Campeonato Nacional de Traders, né? Então, o que que acontece? Hoje no Brasil a gente tem visto muito na internet, nas redes sociais, campeonatos. Sim. Várias corretoras, várias, né, empresas, influencers divulgando campeonatos, mas a Traders quis fazer algo diferente. Primeira premiação, são R$200 mil em prêmios, 150 mil para o primeiro colocado, como o Davi falou, pô, um dinheiro que mudaria, né? Mudaria. Dá pra fazer. Dá pra fazer uma viagem e mudar a vida de muita Isso. gente. Dá. O legal é que lá, ela vai ser operado pelo aplicativo da corretora. Ele é totalmente intuitivo, tem uma tecnologia bem legal. E nós aqui da Canário, a gente vai propor o seguinte: todo mundo que está assistindo nós, a galera que está assistindo, que se inscrever no campeonato, vai ir para a sala ao vivo, que tá lá você, que tá eu. A gente está arrebentando esse ano, já são mais de 50 mil pontos só no índice. E nós temos um objetivo: a gente não admite que essa premiação não fique dentro da Canário. Quando eu falo dentro da Canário, é dentro dos alunos que participam da sala. Então a gente vai operar junto, né, Davi, com a galera. As mesmas operações são 50 mil pontos no índice, dólar, a gente arrebenta. Então vai estar eu, Yalo, Danilo, a gente vai operar junto o campeonato. Vamos estar operando, boletando lá as nossas operações na B3. Mãos dadas. De mãos dadas. Então é assim, é um desafio que a gente faz. Tem muito trader que faz o seguinte: termina as operações, fica ali brincando no simulador, testando estratégia. O legal do campeonato, eu acho que ele é muito educativo, porque ele tem dois fatores que é legal. Primeiro, a competição, você competir, está no ser humano, né? A competição, blá, blá, blá. E tem a questão de você estar treinando também, estudando junto com a gente, se desafiando, né, aprendendo no ambiente que é praticamente como se fosse conta real, porque você quer ganhar e é muita grana envolvido e é gratuito, basta abrir conta. Então nós vamos colocar depois aqui para vocês o link, né, vamos deixar nos comentários o link, a gente vai ver se tem, acho que tem o QR Code, se não tiver o QR Code, mas a gente vai disponibilizar no link nos comentários. Entra também nas nossas redes sociais, campeonato, a gente vai deixar o link aqui para todo mundo se inscrever logo embaixo nos comentários. Beleza? Show. Muito legal também essa questão. Claro, o dinheiro é importantíssimo. Por 150 mil eu topo. Mas é a questão. Compensa. Só que é a questão da ambiência. Acho que como tudo na vida, quando você está rodeado de pessoas com o mesmo propósito. Eu sei que a vida do trader, você que está assistindo a gente, né? Você é trader, a vida do trader é muito solitária. Eu acho que o começo de todo mundo é muito solitário. Geralmente opera sozinho no quarto e com a mulher batendo na porta. Para quem é casado sabe essa realidade aí. Então é uma profissão muito solitária. Enquanto você está dentro de uma comunidade, que é o TC, né, por exemplo, você consegue performar muito melhor. E quando, eu acredito assim, tem um ditado que fala que quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, né? Então, assim, você está no mesmo ambiente ali inserido, e se você estiver competindo de forma saudável, obviamente, você eleva a régua de toda a comunidade, né? Isso a gente vive muito no nosso dia a dia, não só trader, né? Acho que como tudo, inclusive o Jeff agora tá... Você não sabe agora, mas o Jeff agora faz parte do mundo jiu-jiteiro. É o nosso próximo faixa preta do... É osso. Isso aí. Faixa branca.
Acabou de começar. Nem grau tem ainda. O Jeff nem grau tem ainda. É. Não, mas Vamos lá, o isso é muito objetivo bacana com relação do Você já fez jiu-jitsu, né? Isso foi até o 4º grau da faixa. E saiu na porque verdade. ou apanhou muito. Não, hérnia de disco, você acredita? Hérnia de disco é o que me fez sair tanto do tênis Quando quanto- você fala hernia de disco, é muito velho, né? Eu vejo você com 80 anos, assim. Eu sou um jovem senhor, mas brincadeiras à parte, o mercado nos envelhece bastante. Mas eu fui até o 4º grau na faixa azul no jiu-jitsu e tive que parar por causa da hernia de disco, que eu tenho L4 e L5. E diante disso eu dei uma parada no jiu-jitsu, né? E daí saí um pouco desse ramo das artes marciais, que eu gostava bastante, né? Não só jiu-jitsu, mas como judô, taekwondo, muay thai e outras artes marciais que eu já também pratiquei. E isso é muito bom pela disciplina. Porque no mercado a gente tem que ter disciplina para ter resultados consistentes. Sim. Nós precisamos ser disciplinados para aceitar o gerenciamento de risco, respeitar quando Você temos... começou primeiro na luta, depois do trade ou o inverso? Não, primeiro na luta, depois no trade. O trade eu comecei... E Alan, já pegando esse gancho pra gente deixar Sim. linkado isso, o pessoal gosta muito de história. Sim. Muito de história. O objetivo desse podcast é contar história, é resenha, é papo sem... A gente já tá na frente dos gráficos ali, diariamente, e aula. Cansa. Aqui é pra gente escutar e aprender com as histórias, com as superações, com as conquistas. que Gera o pessoal muita gosta. conexão, né? Exatamente. Então vamos começar por esse caminho que você já ia pegar o gancho. Vamos lá. Conta a sua história pra nós, como você começou no mercado. Conta pra nós, lá desde o início, como que foi? Vamos lá, meus nobres. Eu não sei você que está aí de casa vendo, mas eu comecei, digamos, da pior forma, caindo numa pirâmide financeira. Foi assim que eu entrei no mercado financeiro. Na verdade, ali em meados de 2016 para 2017, eu caí numa pirâmide financeira. Aonde eu consegui perder 10 mil reais nessa pirâmide financeira. Com relação a questões de criptomoedas, né? Bitcoin. E perante essa situação eu fiquei inconformado, não aceitei ter perdido isso, porque eu não tinha ciência de como funcionava uma pirâmide financeira, eu não sabia nada do mercado financeiro. Até porque eu estava entrando para estudar a área jurídica, né? Sou formado em direito e tudo mais, porém eu não tinha ciência do mercado financeiro. E depois que eu caí na pirâmide financeira, isso me deu o gás para eu querer estudar o mercado. Aí que foi onde eu comecei a tirar todas Então você era as leigo, certificações. completamente leigo. Não, completamente leigo. Claro, meus pais me trouxeram conhecimento, né, econômico, entre outros Tecnicamente fatores, leigo. mas tecnicamente leigo. Não fazia ideia de como funcionava o mercado financeiro. E um jovem, depois de ter perdido 10 mil reais, que era o dinheiro dos estágios e tudo mais, mesada, entre outros fatores, eu falei, cara, eu não aceito isso. Eu vou ter que dar a volta por cima e corrigir essa besteira que eu fiz de querer um dinheiro rápido e fácil, que não é a realidade, né? A gente consegue construir algo ao longo do tempo sólido. Porque tudo que é muito rápido acaba muito rápido, ponto. Qualquer coisa que traga garantias de rentabilidades excepcionais e rentabilidades Isso não altas... existe, né? Isso não existe. É crime. Se o banco que é o banco dá 1%, quiçá alguém vai poder garantir mais do que isso, né? Então, depois dessa queda que eu tive, eu falei, não quero mais isso, não vou mais cair, ninguém vai mais me ludibriar, né, em alguma situação com relação a finanças. Aí eu comecei a estudar, né? Eu lembro até hoje que eu peguei um curso gratuito para tirar uma certificação chamada CPA 20, que é o início de tudo, né? Temos a CPA 10, mas eu já fui direto para a CPA 20. E eu tinha vários colegas que faziam estágios na faculdade e faziam estágio de direito. E o estágio de direito não é um estágio que você é muito bem remunerado. Então, diante disso, eu decidi fazer certificações para entrar em uma instituição financeira. Anos depois, tirei a certificação, né, de especialista em investimentos, a CEA, e vi que era o mercado que eu queria construir minha carreira, que eu queria estar ali diariamente. E daí eu conheci o mundo das análises, né, o mundo de research, entre outros fatores. Então foi aonde eu decidi entrar no mercado financeiro de vez, onde eu sabia que era ali que eu ia construir o meu futuro, era ali que eu ia viver do que eu falo e do que eu faço. Legal. Sabe? Então, entre altos e baixos ao longo desses anos, né? Isso é fato, essa é a vida do trader até o momento que ele começa, sem dúvida, a respeitar o gerenciamento de risco e decolar,
né, gradativamente, e ainda bem que hoje em dia vieram as mesas proprietárias ainda mais para auxiliar o trader com relação a isso, mas nesses anos aconteceu inúmeras situações no mercado financeiro, né? Peguei ali a questão da pandemia de 2020, os circuit breakers que aconteceu um atrás do outro. Você estava posicionado? Tava Acho que o Jeff posicionado. estava posicionado, né, Jeff? Foram dias tenebrosos. Antes do início da pandemia, eu tive a minha maior perda no day trade até hoje. Contei já várias vezes em Sim. live e tal. E durante a pandemia eu operei. Todos os dias me Mas posicionei. nos dias do no break, circuito você estava posicionado. Posicionado. Não, eu lembro até hoje que eu, na verdade, já tive um contato com o mercado financeiro um pouco antes, no dia do Joesley Day. Esse dia foi interessante. Esse dia eu lembro porque meus pais já compravam algumas ações, entre outros fatores, e eu lembro que ficou um dia muito marcado, porque a bolsa teve uma forte volatilidade nesse dia do Joesley Day. E eu senti na prática o mercado financeiro, que o mercado sempre será soberano na época da pandemia. Que foi basicamente ali a época que eu tive a minha maior perda financeira diária no day trade, né? Quanto você perdeu? Basicamente 120 mil reais em um único dia. Fora o que eu fui liquidado pela corretora. 120 mil Reais no dia. no dia, literalmente. Você já perdeu isso no mês, Jeff? Dói. Grana, tá? Dói. Era dinheiro meu economizado de estágios, da época que eu era bancário, entre vários outros fatores, né? E outras reservas que eu também tinha. Então foram 120 Então você mil que tá aí reais. que você perdeu 50 reais hoje, Dói. operando, faz parte. Faz parte. É melhor você aceitar o stop loss do que você querer fazer um preço médio e o mercado tomar muito mais do que você tem a oferecer. E nesse dia você estava operando qual ativo? Eu estava operando, na verdade, 3 ativos simultaneamente. Juros, índice e dólar cheio. Só que a questão é, eu não consegui fazer uma gestão de risco perante os juros que era muito alavancado. Os juros, a gente tem um ditado no mercado, né? Que o índice ele bate, o dólar machuca e os juros mata. E foi isso que aconteceu. Foi basicamente isso que aconteceu comigo, mas graças a Deus me reergui ao longo do tempo com o mercado internacional, né? Eu migrei do mercado B3 Pro mercado diante internacional. das volatilidades, das Foi situações depois dessa unidas. perda. Foi depois dessa perda que eu migrei. Porque eu falei, cara, como eu vou recuperar esse dinheiro? Eu já tava com a mentalidade errada, porque você não recupera o que você perde. Você tem que fazer dinheiro novo. Legal. Não existe Interessante. isso de recuperar, porque quando você vai com a mentalidade de recuperar, você vai perder umas 10 vezes mais. É igual quem corre atrás do prejuízo, né? Não existe isso. Só para também trazer um paralelo, pessoal, é que assim, né? Você perder R$ 1.000, se você está disposto a ganhar 100, é totalmente É desproporcional, um risco né? retorno negativo. Se você perdeu R$ 120 mil e estava totalmente fora do teu gerenciamento, como tu falou, né? Mas mesmo assim, tu não operava pequeno, tu operava grande, Operava né? pesado. Então, buscava ali 10, 15, 20 mil reais, Sim. como tu falou. Mesmo assim, a perda de 120 mil reais foi muito fora, muito, Sem muito dúvida. além, né? É porque a conta não fecha, né? Se você tem pessoas hoje aceitando stops de 50 mil, de 100 mil, mas o cara também tá buscando 50, 100, 200 no dia. Então, Sim. proporcionalmente tá tranquilo. O duro é quando você tá aceitando tomar 120, mas o teu stop padrão era 10 mil reais, né? Então, você tomou 10 vezes, 12 vezes o risco. Isso, obviamente, é muito ruim, Sim. né? Pode ter problema. Não, isso é algo totalmente inaceitável. Você tem que sempre atuar com um risco-retorno positivo. Um risco-retorno negativo, na matemática, na estatística, ao longo do tempo não vai funcionar. Mesmo que você tenha milhões na conta, o mercado sempre será soberano. Sim. E se você não respeitar, ele vai vir tomar o seu capital. Por melhor trader que você possa ser, por melhor analista que você possa ser, anos de mercado que você possa ter. Se você não tiver um stop, você vai achar que você vai estar certo. E 2 coisas que acabam com o operador, o ego e o orgulho. Sim. O ego e o orgulho são as piores situações que podem ocorrer num dia de um operador, que podem levar ele à ruína.
Então, eu sempre falo que no mercado você não tem que estar certo, você tem que ir para onde o mercado vai. Eu acrescentaria também aí a vaidade. Total. Vaidade. Totalmente. Tem uma frase que o Jeff fala muito na sala, e eu acho espetacular pra gente que opera o mercado, que é o seguinte: quanto mais eu acerto, mais próximo do próximo loss eu estou. Sem dúvida. Né? Porque a estatística é estatística. Então, assim, só que o cara que ele é muito vaidoso, ou pouco vaidoso, todos nós temos um pouco de vaidade. O cara que se exerce muito essa vaidade, o cara ele começa, todos nós já passamos por aquela sequência de gains, e é uma delícia. Né? Você vai, às vezes você fica 2 semanas ali, porra, como eu opero bem. Aí o que você faz? Da mesma forma que você não segue, às vezes, o gerenciamento pro loss, você não segue pro gain, você alavanca parecendo um louco, um lunático. Você não dobra a mão, você quintuplica a sua mão. Porque na sua cabeça você virou o super-herói, você virou... O MacGyver do mercado financeiro. Exato. Então eu acrescentaria aí a vaidade, o orgulho, o ego. Acho que é a tríade perfeita para você... O trade ele é difícil porque ele mexe com todos os mais profundos sentimentos que às vezes nem você sabe que existe, né? Verdade. Ganância, aflora medo, aflora extravasa muitas coisas que tá dentro do nosso emocional. A e ira. é exposto ali na tela, né? A ira, a mesquinhez. O cara, né, não aceita muitas vezes que o trade ande um pouquinho para trás e aí fica saindo da operação, não deixa rolar a operação. Isso é o cara ser mesquinho, né? Aí tem o cara que é ganancioso, que quer mais. Mas quantos relatos a gente ouve de alunos que estão no final da manhã lá com bom valor, mas ele quer mais, continua operando e devolve. A ganância traz esse principal degrau para a queda. O trader ele tem que ter o equilíbrio. Se você não tiver equilíbrio, na verdade, na vida em si, você não vai prosperar. Tudo é com base no equilíbrio. Nem muito, nem pouco. Você tem que estar literalmente equilibrado para operar. Você tem que ter uma sinergia de ganho. Você tem que ter uma meta estipulada para você não querer se deslumbrar com valores exorbitantes. Sim. Porque quando você olha ali, poxa, do nada eu fiz 10 mil reais no dia, 15 mil reais no dia. E se vocês trabalharem com porcentagem, isso é mais do que milhões de pessoas ganham no mês, gente. Se você se deslumbra, é porque já não é a sua realidade, né? Ponto. Ô, Yalo, e esse dia foi Wesley Day, né? Você fez preço médio? Vou falar um negócio pra vocês, 2 coisas. Uhum. Nunca operem tomando Venvance e fazendo preço médio. É a pior coisa que existe na vida. E eu falo com propriedade. Venvance e preço médio não combina. Não combina. Você sabe Martingale não tem faça. uma polêmica no mercado recente, né? Até nosso amigo My Friend, né? Grande Vários Fabrício. trades que a gente conhece aí, gente boa demais, amigo nosso. Ele levantou essa questão num podcast, né? Que é polêmica. Sim. O preço médio é muito demonizado, mas o problema é que o preço médio sempre foi feito por pessoas irresponsáveis. E na maioria das vezes o day trade ele tem problemas de disciplina. Porque se você... O que acontece, né? Até esses dias eu estava conversando com o Felipe sobre isso. É muito difícil você acertar o ponto exato de entrada. Sim. Né? Então o grande player, qual que é a diferença do grande player? É que o grande player, ele monta posição. Então ele monta posição num ativo. Sim. E ele não consegue montar posição num preço determinado. Ele monta numa região que ele determina. Sim. Só que é muito difícil a pessoa física pensar com essa cabeça. Então o que a pessoa física faz? Ele começa a fazer preço médio, preço médio, preço médio, preço médio, preço médio, esperando o mercado voltar, sem um stop definido, chega uma hora que quebra a conta. Isso é a gente já viu ao vivo, né? A gente já viu ao vivo, é muito famoso isso, talvez até no YouTube, se a galera procurar, um trader... vou citar o nome dele, não tem problema, porque isso foi amplamente divulgado e é público, chamado Ibrahim, todo mundo conhece essa história, um cara que perdeu ao vivo R$1,5 milhão, né? Então esse cara, operando na frente dos alunos dele, o que ele fazia? Qual era a estratégia dele? Preço médio. Então ele entrava, né, e começava a fazer preço médio, o famoso martingale e tal, tem várias técnicas de preço médio. Então ele começava a comprar, um exemplo, se o preço estava caindo, comprar. Geralmente, estatisticamente, o mercado ele trabalha dentro de um range. Então, em algum momento, o mercado dá uma respirada
E aí o cara tava lotado de contrato, qualquer movimentada que dava, colocava o cara no verde e o cara saía com ganho. Então isso aqui que acontece? Isso funciona 1, funciona 2, funciona 3, funciona 4, funciona 5, funciona 10 dias, funciona 1 mês. Só que tem o fatídico dia que o mercado não respira. Soberano. O mercado ele tem um dia que ele não respira, que é o dia do Wesley Day, que é o dia... Tem dias que o mercado ele não respira. Sem dúvida. Nesse dia, o cara vai pro caixão. E dói. E dói. E pula stop, pula tudo que vocês E imaginaram. o cara não tem um valor de stop, porque se o cara tivesse uma gestão VAR que tem lá no grande player, tem lá o value at risk, né? Então o cara tem o VAR, chamou o VAR, o cara é obrigado. O cara montou uma posição, não foi, não andou, o cara é obrigado a estopar. O que acontece, né? O My Friend voltando, ele falou sobre isso num podcast, foi interessante, eu concordo com ele, é que não existe o problema de você fazer o preço médio, o problema é que pouquíssimas pessoas sabem fazer o preço médio. E ele, por sinal, é um cara que eu admiro não só porque já atuei junto ao lado dele, mas não só pela resiliência, mas porque ele sabe fazer o preço médio, mas ele respeita o stop dele. Isso é o foco principal da situação. Sim. Por isso que também é um trader vencedor e positivo. Inclusive ele vai estar ao aqui longo no dos próximo anos. episódio nosso, vai estar aqui. Mas a questão é você respeitar o seu gerenciamento de risco e saber como fazer o preço médio. Porque, por exemplo, o mini índice, vamos supor que ele trabalha ali num range de 5.000 pontos no dia, de uma grande tendência, tanto para alta quanto para queda. Se você conseguir atuar em média, por exemplo, ali a cada 500 pontos, beleza, você consegue talvez fazer uma boa gestão de risco, mas a questão do emocional é o que influencia muitos traders a perderem a cabeça na hora de fazer o preço médio, quando o mercado é soberano. E você pode ter margem para colocar 10.000 lotes, nada vai mudar se você não tiver um emocional estabilizado para respeitar o gerenciamento. Né, acho que o preço médio, quando você usa ele como vingança, o errado é quando você... Sem dúvida. Porque é uma excelente ferramenta, né? Em alguns momentos ali, como já falou, se você sabe o que está fazendo, é uma baita ferramenta. Sim. Agora, quando você quer vingar o mercado, eu já fiz isso muito. Uma outra oportunidade, eu vou contar um episódio que aconteceu comigo, meu irmão, lá no início, operando leilão, que, né, foi uma baita experiência, mas é isso, o preço médio, se você sabe utilizar, né? Então, assim, é uma baita ferramenta e aí, esse dia você estava posicionado, fez uma... Nos três, literalmente, eu estava querendo fazer hedge, né, que basicamente é a proteção de ativos, e eu fui vender dólar, Na sua cabeça comprar deu certo. índice. Eu pensei, pô, tá tudo certo. Só que foi tudo ao contrário, deu tudo errado, nada deu certo. Quando eu tentava comprar, o mercado caía, quando eu tentava vender, o mercado subia. E você estava em casa? Tava em casa. Quando meus pais, na verdade, viram essa situação, cara, ninguém acreditou. É porque naquele dia eu tava, não é que posso falar isso pra vocês, mas eu estava pensando, pô, vai dar tudo certo, o mercado vai voltar. O mercado não voltou. E pra piorar, eu dormi posicionado, porque eu esqueci que o mercado fechava, não sei o que aconteceu, mas deu um lapso temporal na minha cabeça que eu ia conseguir continuar operando a Bolsa Brasileira depois das 6h30. Fiquei posicionado ainda com mais 100 lotes de mini índice. Pra você ter uma noção, eu dormi posicionado, porque tinha margem na corretora. Então, aí no outro dia eu tive a sorte, não foi análise, não foi estudo, de ter dormido posicionado, no caso, ter feito esse pequeno swing trade. Na verdade, eu fiquei a semana toda na agonia, porque eu finalizei negativo as operações na sexta-feira e eu dormi posicionado na sexta-feira. Na sexta-feira. Só fui saber o que ia acontecer segunda-feira. Eu tive a sorte da posição da segunda-feira abrir com um gap de alta, eu estava comprado, e eu consegui ficar ali 13 mil reais positivo. Aí eu pensei, vou fazer o quê? Aumentar a minha mão para conseguir recuperar o que eu perdi na sexta-feira difícil que eu tive. Foi mais outro tombo. Você perdeu os mais, eu perdi os 13 que eu tava positivo, que eu abri positivo, e mais 20 mil. Então, doeu muito. Para recuperar isso não é fácil, não existe fórmula mágica. É você ter paciência, resiliência e entender que tudo é um processo. O trade, as pessoas precisam levar como é uma formação. A medicina dura ali basicamente 10 anos de estudo. Sim. Não é porque o trade
parece mais fácil, que ele vai demorar ali 2 anos, 1 ano, você vai saber tudo. Não é assim que a banda toca. É algo muito... Esse assunto que você tocou sobre o tempo, né, de algumas profissões, é uma das coisas que eu fico mais impressionado no meio do mercado de trade, é que as pessoas têm uma ilusão, eu não sei da onde, quem que foi que inventou isso, né, que tirou essa ideia que o cara em uma semana, às vezes 1 mês, ele acha que ele vai ficar milionário, né? Qual que é a diferença da profissão de trade para outras profissões? Todas as profissões exigem um tempo de maturação, Sem de dúvida. aprendizado para se tornar um profissional, né? É fácil, é simples. E essas histórias, igual a história do Yalo, elas são muito interessantes, a gente gosta de trazer aqui, gosta de escutar, o pessoal gosta, porque isso traz aprendizado. E todos os traders de sucesso, absolutamente todos que eu conheço, a grande maioria, tiveram problemas, quebraram. Então a gente tem várias histórias de trades que quebraram com R$1 milhão, né? Tem a história do Buca, que é um dos maiores traders do Brasil, que sempre conta que quebrou, foi a zero numa, né? Entrou termado em Petrobras, uma notícia e quebrou. Você tem várias. Lembrando aqui de memória, tem o Alex, que com boleta de R$1 milhão para trás. Então, estamos falando de traders referência a nível Brasil. Sem dúvida. Todos tiveram um problema, né? Eu conto também, como o Davi também tem uma história, né? Junto com o Felipe no leilão. Eu tenho uma história de R$45 mil antes da pandemia, que foi uma maior stop. Mas essas histórias nos moldam Sim. como operadores para no futuro a gente ter resiliência, passar por cima e virar trade de verdade. Sem Né? dúvida. Então faz parte da nossa história. E essas marcas, para quem é inteligente, né? Consegue extrair daí vivências para não errar mais, aprendizados, experiência, para não fazer mais esse tipo de erro, né? E se tornar um ser humano mais forte também, Jeff. É muito importante enfatizar que o mercado financeiro te traz muita maturidade. Por quê? Porque o dinheiro não aceita desaforo. Primeiramente, eu acho que esse é o principal ensinamento que eu tive, tenho e levo para as pessoas hoje nas mentorias, em todo o meu conhecimento, que o dinheiro não aceita desaforo. Não é porque você está bem hoje que você vai estar bem para operar amanhã. Sim. O mercado ele é feito de ciclos, como você falou anteriormente. Eu estava operando um tempo atrás, eu fiquei 25 dias sem tomar stop. Direto, seguido, fazendo ali todo dia a meta. Todo dia a meta, a disciplina. Do nada, teve uma semana que todo dia eu estava estopando 7 dias seguidos de stop. Mas dentro do gerenciamento, que é o mais importante. Você saber respeitar o gerenciamento e entender que nada que um dia após o outro. A gente tem um dia após o outro. O mercado não vai fechar amanhã, só se for sábado ou domingo. Mas segunda-feira ele está aberto. E o internacional, que é o meu principal foco... Domingo, às 19 horas da noite, ele já volta a abrir para a gente poder operar, poder boletar tanto ouro, Sempre vai vários ter outros mercado. ativos que eu opero. Sempre tem mercado. Então, o trade de vingança é o que quebra o operador. Você se querer se vingar de algo que é muito maior do que você, não vai fechar. Um dos benefícios da mesa, ao meu ver, assim, nesse sentido também, que, bom, chega muita gente aqui, a galera que às vezes já quebrou, tá quebrando, ou vai quebrar, né? É o seguinte, eu imagino que foi uma barreira quando você passou por esse processo aí, porque se você não tem ali um apoio, né, uma rede de apoio ali, alguém que entenda de fato a sua profissão, além do prejuízo financeiro que você tem uma consequência disso, familiar, social. Total. E um embate muito grande. E fora, o seu embate é particular, dentro de você, né? Sim. Na mesa, eu vejo que isso tem ajudado muita gente, porque além da mesa ter o gerenciamento de risco, ser muito espartano ali, ou seja, você atingiu o seu limite de perda, você para de operar. Quando você passa por uma situação de perda de capital ou de um dia ruim, você está inserido em uma comunidade onde pessoas vivem esse mercado ali diariamente, né? Na nossa sala ao vivo, são centenas de pessoas ali, a gente lida com pessoas ali que são pais de família, né? Tem muita mãe ali que opera ali sozinha ali, eu não gosto de mãe solteira, mãe solo, enfim. A gente tem que saber como... Enfim. Então são realidades distintas ali, né, na nossa sala ali. Por isso que
o Jefferson, o Danilo, vocês tocam muito com responsabilidade porque sabe que ali tem muita gente que depende disso aí para viver. É a vida delas. Ou tá sonhando viver só disso, né? Sim. Então, assim, eu acho que, cara, essa é a sua história aí. E a questão, obviamente, eu acho que, pelo menos no nosso ciclo de operadores aqui, não tem ninguém, né, Jeff, que já bateu 120 mil de loss no dia. Mas eu tenho certeza que já vivenciou várias experiências de perda de capital que zeraram a corretora. Sim. Então, assim, esse processo de continuar, até um vídeo que eu gravei há pouco tempo, assim, não é que, na minha concepção, não existe uma virada de chave que você acorda um fracassado e no outro dia você acorda um cara de sucesso. Para mim, cara, essa virada de chave ela acontece todo dia quando você decide continuar. Né? Você operou hoje, você perdeu dinheiro e aí você vai dormir zangado, só que no outro dia você tá ali de novo. Sim. E aí é você contra você mesmo, você contra o seu mercado. Né? É uma batalha diária. É uma batalha diária que você tem que estar ali forte e focado e ter fé de que aquilo vai dar certo. Confiar nos profissionais que estão tocando a sala ao vivo e não só isso, mas confiar em você mesmo de que o que você está estudando você vai colocar em prática. Você vai respeitar o que você fala, o que você faz. Por mais que você tenha aquele momento de ansiedade de, poxa, querer entrar na operação, quero me antecipar para poder pegar o movimento todo. Muitas vezes eu passo por isso diariamente, né? Mas a gente tá ali e fala, poxa, vou esperar um candle gatilho que vai me dar a confirmação além do meu indicador flow para eu poder fazer a minha operação. Então, a gente sempre tem que respeitar o passo a passo do seu operacional, da sua forma de analisar, do seu método que você vai aplicar para extrair bons resultados. E entender que você tem que ter a disciplina com relação às metas, você tem que ter uma disciplina para falar, poxa, tá bom, hoje eu bati ali R$900, a minha meta é R$1.000. Eu não vou querer arredondar, porque eu já estou com essa energia de ganho. Eu não vou me expor mais ao risco, né? O importante é como o trader se porta quando ele está perante posição A e perante posição B. Como ele vai reagir quando ele está no loss e como ele vai reagir quando ele está no gain. Se em ambos ele vai reagir com euforia ou se em ambos ele vai reagir com calmaria. Então isso faz total diferença no final do resultado, né? No final do mês, porque não importa o dia, não importa a semana, importa o final do mês, porque você precisa pagar suas contas. Sim. Ponto, é isso. Entendeu? O importante é a consistência ao longo do tempo. Um dia você não vai fazer seu resultado se você está começando agora. Só se você for abrir uma boleta de, sei lá, 10 mil lotes ou 1.500 lotes, você pega uma tendência de 500, 700 pontos. Aí você faz um bom resultado, para ficar tranquilo. Mas isso não é a realidade, né? Isso é uma utopia, eu digo. Então, sim, total. São poucas pessoas que possuem a oportunidade, né? E o bom é que as mesas trazem essas oportunidades com relação à questão de alavancagem, para quem não tem muito capital e possa, sim, fazer bons resultados. Sempre isso. Pô, bacana, Elo. Legal conhecer bastante aí da sua história. E para finalizar esse assunto agora, para a gente trocar aqui para o outro assunto, que a gente tem umas perguntas para te fazer de curiosidade também sobre o status que você tem no mercado financeiro, que está bem conhecido agora aí no mercado todo, mas existe uma frase que fala assim, que o bom marinheiro se faz em mar revolto. Sem dúvida. Você conhece o bom marinheiro no mar revolto. Eu falo direto isso na sala. Não é no dia do game que você conhece o cara que sabe operar ou não. É no dia do loss que ele é colocado à prova. Se ele vai respeitar o gerenciamento, se ele vai estopar para ser um trade de verdade, né? Mas indo agora para as perguntas novas, hoje você tem algumas certificações no mercado. Sim. Eu gostaria que se falasse delas, porque existe um público que sempre nos chama interessado em fazer carreira no mercado. Sim. Porque existe o trader, né? Existe o trader, que é o cara que opera o capital próprio, né? Rentabiliza o capital próprio, que, diga-se passagem, uma belíssima oportunidade de alavancagem financeira, o mercado. Se o cara levar com seriedade, estudar, o cara pode conquistar tudo que ele sempre sonhou, dar uma vida melhor para a família, né, para os parentes, conquistar os sonhos. Sim. E existe a carreira no mercado Sim. financeiro,
financeiro que o pessoal sempre pede pra gente, né? E aí eu queria que você contasse um pouco para nós das suas certificações e que hoje você tem algumas certificações bem bacanas, bem importantes de mercado, falasse um pouquinho delas e o que você projeta aí para sua carreira. Perfeito, vamos lá. Uma das principais certificações, como todos sabem, é o CNPI, mas eu vou trazer desde o início até o patamar que eu estou hoje. Eu tenho desde a CPA 20, a CEA de Especialista em Investimentos, a PQO, né, de qualificação operacional e qualificação de back-office, o CNPI e, além disso, outras certificações internacionais que eu estou tirando no momento, que são totalmente importantes, né, para a gente poder atuar também lá fora. É algo muito relevante isso. Então, hoje o meu foco, eu atuo como analista CNPI, né, analista técnico, para trazer todo esse conhecimento de análises, entre outros fatores. Mas para quem quer começar, eu já falo, começa pela CEA. Você já entra com os 2 pés na porta. Legal. E para a turma que é curiosa, precisa ter 2º grau completo e precisa ter faculdade. Precisa ter faculdade, 2º grau completo, né? E depois que você passa nas 2 ou 3 provas, como for a questão, se o analista quiser virar analista pleno, por exemplo, são 3 provas, né? Tem que ter o superior completo, a pessoa é registrada, né, credenciada na APMEC, que é a Associação de Profissionais do Mercado de Capitais, onde nós analistas mandamos relatórios, né, diante de toda a regulamentação e respondo legalmente pela APMEC e também, né, a Comissão de Valores Imobiliários, que é a CVM. Entendi. Bem legal. E só fazendo um parênteses aí, isso é muito importante para você que procura sala ao vivo para operar. Se a sua sala ao vivo não tem alguém, né, algum CNPI cadastrado que opere e que não responda à APMEC, aí você tem que ficar atento, né? É muito importante ressaltar, Davi, que quando a gente fala de conteúdos educacionais, não há a necessidade de ter a presença de um analista, mas qualquer atividade que traga alguma recomendação ou que induza o cliente a clicar para operacionalizar ali o mini índice, mini dólar, ações, quaisquer sejam os ativos, isso é caracterizado atividade de análise perante a regulamentação vigente. Então é muito importante enfatizar que quem só pode dar as recomendações é quem estará apto por ter sido aprovado nas provas, tanto do conteúdo global ou do conteúdo técnico da APMEC. Então é muito importante vocês terem ciência disso. Totalmente uma coisa legal relevante. É que até fica uma dica aqui pro pessoal, tem bastante entusiastas aí da análise técnica. O analista CNPI, ele pode ter ênfase em análise fundamentalista, análise técnica. Sim. E assim, você tendo o curso superior, você faz o estudo, né? Estuda, faz a prova, Isso mesmo. Dá para fazer a prova ali em ênfase de análise técnica. E fundamentalista. Fundamentalista. E o analista CNPI é um profissional que está muito em falta no mercado brasileiro. Sim. Né? Então você tem o mercado brasileiro expandindo a cada dia que passa e pouquíssimos analistas para a demanda que tem. Então fica aqui a dica para os alunos que quiserem buscar um pouco mais sobre isso. E é uma carreira muito bacana. Se quiser chamar o Yalo lá no... É uma baita carreira. @Yalon mais, turma. E é uma carreira muito bacana. Inclusive ficou uma dica para você, Yalo. De repente, foi pensar em alguma mentoria específica para quem quer seguir a carreira de analista CNPI. É algo muito bacana, tá, turma, que eu posso falar para vocês com propriedade. Não só questão de trabalhar, digamos assim, de home office em si, mas você está viajando para transmitir o conhecimento do mercado financeiro. É algo que enobrece o ser humano. Não é à toa que eu falo no meu jargão, fala meus nobres, porque o conhecimento enobrece o ser humano. Então, esse para mim é o meu legado e meu papel no mercado financeiro, trazer o conhecimento perante a análise técnica, perante a análise fundamentalista ali, fazendo valuations, entre outros fatores, né, calculando o fluxo de caixa descontado, como é o que a gente faz na análise fundamentalista, mas como eu falo, a minha paixão é o gráfico. Ali eu consigo identificar os padrões gráficos, as figuras gráficas, a questão também do fluxo, que eu gosto muito de analisar, né? Os principais tomadores, quem está batendo a mercado, quem está tomando a mercado, entre outros fatores. Então, o mercado financeiro é um mercado, ele é muito amplo. Sim. Então, a atividade de análise, na minha concepção, é hoje o que mais traz conhecimento para o próximo. Você vai ensinar a pessoa a ela poder caminhar com as próprias pernas dela.
Você entende? A pessoa vai poder analisar ali, poxa, um topo duplo, uma figura gráfica, ali uma região de distribuição de valor, uma região de acumulação de valor. Explicar tudo isso, para mim, enobrece o ser humano, porque ele vai ter o conhecimento para poder fazer o próprio dinheiro, sem depender de terceiros. Só basta ele ter a disciplina e a resiliência e ter foco para alcançar o objetivo. Simples e objetivo. Legal. Show de bola, é isso aí, Elon. Pô, foi um prazerzão. Eu que agradeço, meu conversar nobre. com você hoje. A gente vai finalizar agora falando da Traders novamente. Campeonato TNT. Da Traders na tela, patrocinadora da Canário. A melhor, não tenho dúvida. Vai ser a maior, mas é a melhor já de certeza. Amém. Para nós que somos traders, diariamente ali, boletando, precisamos de ter um bom assessor. Vai que dá um PT na internet, trava o próprio. O home broker São trava. coisas que acontecem. Normal. Você tem lá o WhatsApp do pessoal da mesa para te ajudar. Você tem tecnologia avançadíssima, a maior comunidade de traders da América Latina, a melhor plataforma de notícias e o campeonato agora que a gente tanto falou. Galera, nós vamos deixar o link do campeonato. Tá na tela, inclusive, o que tá aparecendo para quem tá assistindo agora, o QR Code. O QR Code? Bom, tá o QR Code na tela para quem tá assistindo, ó, pessoal, acabamos de jogar o QR Code na tela, aponta pro QR Code, faz a inscrição e detalhe, vai pra sala ao vivo operar com nós. Eu não Boa. E cravar, importante enfatizar, Jeff, cravar os alvos. O Yalo é conhecido como o rei do alvo, pessoal. É inacreditável como ele crava os alvos, quem tá na sala sabe. É alvo no índice, é alvo no dólar, é alvos de 1.000, 1.500, é o rei do alvo. E assim, ó, vem muita novidade agora pro ano 2026, desculpa. Nós teremos Yalo dando mentorias aqui na sede da Canário. Conta um pouquinho mais sobre a nossa estrutura, Davi, porque nós vamos receber o pessoal aqui nas mentorias. Bom, antes só complementando a questão do torneio aí, o QR Code está na tela, não perde essa oportunidade, porque a gente tá focado. A gente aqui é o seguinte, a gente tem um pouco de vaidade que eu falei. E a nossa vaidade é que hoje o nosso compromisso é a gente quer ocupar ali pelo menos ali os 40, 50 primeiros lugares ali do campeonato vão ser nossos. Tá? Amém, sem dúvida. E é uma baita premiação, são até 200 mil, o primeiro lugar é 150 mil, o segundo 25 mil. E, cara, só que quem ganhar aí, tiver entre os 50 primeiros, se for nosso aí, vai ter que mandar um vinho pra gente. Não, um vinho e a gente fazer uma comemoração, né? Vamos fazer. Como dizem, uma festa da firma, mas comemorar. Porque não é todo dia que alguém ganha 150 mil reais num torneio, né? E se a pessoa que a gente vai buscar isso, ganhou o campeonato, for algum aluno nosso, estiver na sala, ele vai vir aqui na nossa sede, vai participar de um podcast com a gente aqui, bem legal. Inclusive, turma, esse aqui é um podcast que está sendo realizado, não sei quando vai no ar, mas provavelmente já vai no ar logo. Está dentro da nossa sede que está em construção, já está 80% concluída. A gente construiu para vocês, é uma casa aqui, o Galo nos deu o privilégio de nos visitar hoje, a gente investiu aqui bastante para receber uma infraestrutura, porque realmente, como quando a gente começou, né, há 4 anos atrás, a nossa empresa, a gente quis ser de fato a casa do trader, né? E a gente tem se tornado isso aí. Então, assim, a gente vai ter um espaço aqui muito legal e o Yalo vai ter essa mentoria. Inclusive, depois nos bastidores, a gente pode até conversar com ele para incluir um módulo nessa mentoria para a turma que quer buscar ser um analista, né? Que dúvida, saltar de ser um trader e quer buscar aí novos ares, né? Que às vezes tem o desejo de trabalhar em uma instituição como a nossa, por exemplo, ser um analista da mesa, de gerenciamento, né? Os grandes players, né? As corretoras. O Yalo já passou por grandes outras casas, né, Yalo? Sim, já atuei não só na própria Traders também, mas já atuei em várias outras corretoras. Então, bem e legal. isso faz total diferença, né? Para sua carreira, você ter várias experiências, entender como essas instituições financeiras funcionam, te traz bagagem para saber aonde você quer estar e como você quer se posicionar. Isso é o mais importante. Como um analista quer se posicionar hoje em dia, sabe? Trazendo os conteúdos de forma didática, de forma objetiva, sem muita enrolação. Porque o objetivo nosso é fazer dinheiro, na total transparência. É a gente fazer acontecer, trazer ali o melhor da análise técnica para extrair dinheiro do mercado
e todo mundo ficar tranquilo. Legal. É. Bom demais. Esse é o objetivo sempre. E olha, agradecendo, fazendo as palavras do GFM aqui. Obrigado por ter vindo aqui. A casa é sua, você sabe. Amém. Eu fico grato, meu nobre. Vamos Sempre lado ao estar lado aqui. Será que a gente pode encerrar o podcast falando que tem um lançamento chegando aí de um produto nas próximas semanas, só para ficarem atentos? Isso aí, pessoal. Fica atento às nossas redes sociais. Comenta um pouquinho sobre o produto para o pessoal saber do que se trata e já ficar com aquele arzinho. Eu acho que nem o Yalo sabe ainda. Pior que eu nem sei, tá? Como dizem, brincadeiras à parte, o último a saber, mas... Bom, eu vou dar um faço ideia. spoiler. Eu vou dar um spoilerzinho que todo mundo tem isso aqui, provavelmente. Provavelmente não, com certeza você tem um celular. Mais certeza ainda, você tem um WhatsApp. Imagine se, você que está nos assistindo agora, né, Yalo? Imagine se você acordasse ali para operar e você tivesse ali no seu WhatsApp um assessor que é como, imagine centenas de cérebros dentro do mercado financeiro compilado em um só, que faz toda a análise técnica, gráfica, de fluxo de notícia, enfim, tudo em tempo real e te manda no WhatsApp ali os principais pontos de entrada, alvo, stop, tendência de mercado, enfim. Sem se estressar. Sem se estressar no WhatsApp. Você não precisa nem ter nem computador. Não precisa. Na verdade, assim, ó. Nas próximas semanas, que dia que vai ser o evento? Dia 3. Não, o evento é dia 9, né? Dia 9 agora de dezembro. De novembro. Dia 9 de novembro. Depois tem que confirmar. Dia 9. Suporte confirmou. Dia 9. Dia 9 de novembro. Inclusive, vamos deixar na descrição desse vídeo aqui, vai ter um link para você entrar para um grupo de reserva. Mas olha só, você vai ter um assessor no seu WhatsApp. E a gente vai liberar algumas vagas no evento. Cara, testamos quanto tempo? Mais de um ano testando já. Mais de um ano. Vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Vai... Não existe nada no fazer mercado barulho. igual. Não tem. Facilidade, agilidade. Objetividade para fazer dinheiro. Simples e Hoje a objetivo. dificuldade do trader senta na tela e agora? Vai pra cima ou vai pra baixo? Compra ou vende? Ou fica lateral, que é pior. O que vai acontecer Que no é mercado? pior. Quando fica lateral. Quando fica lateral, que não tenha volatilidade Exato. pra gente poder extrair do dinheiro. E ela vai estar Aí conversando, você é conversa complicado. com ela. Você conversa com ela no celular, ela vai contando pra você o que vai acontecer com o mercado. Você fala com ela sobre o gerenciamento. Ela faz o gerenciamento. pra você. Quase uma psicóloga. Uma psicóloga. Não compra nenhum curso, nada, antes desse evento no dia 9. E o link tá na descrição. Bom, é isso, Jeff. É isso aí, pessoal. Meus nobres, Junto. agradeço. Um grande abraço. Tamo junto. E a gente se vê na sala ao vivo. É isso aí. Jeff. Até a próxima. Pessoal, até a próxima. Valeu, turma.